Uma crise política parece ter se instalado na Argentina desde o início de setembro, quando a oposição venceu o atual governo formado ali pelo presidente Alberto Fernandes e sua vice Cristina Kirchner na votação primária legislativa, que é um indicador importante ali para uma espécie de avaliação do governo, entender como fica um governo e oposição neste momento. E claro que este quadro está muito ligado ao andamento e ao desenvolvimento do setor do agronegócio no país, que é um dos principais também da economia, como acontece no Brasil, é um dos principais setores da economia argentina, e a gente traz essa perspectiva porque nós temos ainda na memória os efeitos do último governo Kirchner para o setor do agronegócio, que não foram dos melhores. Para a gente entender esse cenário, a gente trouxe para essa conversa o professor Leonardo Trevisan, da ESPM de São Paulo, para nos ajudar a entender que momento é esse e o que o agronegócio ainda pode passar lá na Argentina, nesse momento que é início de safra. A gente está falando de diversos setores, como a pecuária, por exemplo, a competitividade dos argentinos no complexo global de alimentos. Não é isso, professor Leonardo? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer recebê-lo. Bom dia a vocês. Muito agradecido pelo convite. Nós é que agradecemos a tua companhia. Professor, essa minha introdução aqui à nossa conversa, o senhor está de acordo? Faz sentido a gente olhar agora com um pouco mais de atenção e cautela para a Argentina, depois dessa derrota do governo nessa votação primária legislativa por lá? Com toda certeza, né? Eu acho que você pontuou o aspecto mais relevante nisso, né? O governo argentino vinha com uma série de medidas, inclusive que atingiam o agronegócio, e essas medidas foram consideradas insuficientes pela população, né? Se a gente olhar o voto, que são eleições, é muito curioso o método argentino, né? A Argentina faz uma prévia da eleição, é exatamente isso, né? Faz uma primária, né? As pessoas vão e votam, mais ou menos insinuando como irão votar, né? É um sistema muito antigo e que dá um grau muito alto de instabilidade ao governo, né? Como foi que aconteceu agora, né? Isso já aconteceu com outros governos antes. O PASSO, né, como eles chamam, que é essa primária, sinaliza, porém o governo ainda está no palácio. Sinaliza que quer trocar. A situação é bem tensa. Quando esse quadro aconteceu, nós temos que entender o que é que motivou este sinal, né? A revista The Economist talvez tenha encontrado a expressão melhor, né? Trata-se de um presidente delegado, né? Esta imagem é boa, né? Na verdade, quando nós olhamos para Alberto Fernandes, há um fantasma atrás de Alberto Fernandes que efetivamente governa, que é a Cristina Kirchner. Exato. Entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner estão dois jeitos de governar. A essência dessa discussão está na famosa mirada fiscalista. O que quer dizer isso? O governo Alberto Fernandes cuida do déficit público, leia-se, não quer gastar mais, muito mais do que arrecada. Cristina Kirchner pensa em gastar mais do que arrecada, o que significa inflação. Esta situação atinge diretamente o agronegócio argentino. Essas mudanças recentes que o governo fez, né, são novos ministros aí assumindo, tomando posse na Argentina depois desse resultado, eles poderiam ser uma sinalização de que o governo tenta, de fato, colocar panos quentes nessa situação, tentar abafar e alinhar de volta as suas estratégias ali, professor? Com certeza. Quando nós olhamos para esse quadro da substituição dos ministros, o que nós vemos é o crescimento avassalador do poder de Cristina Kirchner. Sim. Ela colocou um ultimátum ao governo, esses são os fatos, né? O governo de Alberto Fernandes foi responsabilizado quase que como sozinho pela derrota. Para você ter uma ideia do que aconteceu, 4 ministros pediram demissão não para o presidente, e sim para a Cristina.
Pois é. Pediram demissão pela mídia, o que é uma situação anômala e esquisita. O presidente não só não aceitou as demissões, como não puniu ninguém. E trocou os ministros que Cristina queria, a começar daquilo que seria, entre aspas, o primeiro-ministro do governo, né? Que é o chefe da Casa Civil, na nossa tradução, que na Argentina se chama chefe de gabinete. Tirou Santiago Cafiero, né? E colocou Juan Manzur. Na prática, é colocar um governador alinhado com Cristina, que era governador de Tucumã, para lá. O que é que muda? Essencialmente, para o agronegócio, essencialmente para a realidade argentina, fica muito claro que o governo de Fernandes passa a esquecer essa mirada fiscalista. O governo de Fernandes vai aumentar o salário mínimo, já anunciou 35%, vai aumentar os bônus dos aposentados e vai oferecer crédito para quem precisa de mundo social a juro zero. Pergunta-se, quem paga a conta? Era a minha pergunta para o senhor, professor, porque a gente está falando de um governo que não está com as suas contas ali, navegando num mar de rosas para promover mudanças tão drásticas, né, e tão fortes e, obviamente, bastante populistas, de forma bastante tranquila. Para fazer isso, vai ter que mexer em algum lugar. Vai ter que mexer. Ele não sabe o que mexer e vai ser feita aquela solução que é típica da Argentina, se vai imprimir dinheiro. Né? Certo. Não há outra solução, eles vão imprimir dinheiro e isso vai ter um resultado direto, mais inflação. A inflação argentina está em 49%. Eu vou repetir, que parece meio estranho, né, nos nossos tempos. Quase 50% de inflação anual. Né? Isto é algo descontrolado. A Argentina tem uma dívida com o Fundo Monetário Internacional que é do tamanho do PIB da Argentina, 269 bilhões de dólares. É algo assim inimaginável. A Argentina tem que pagar até o final do ano 44 bilhões de dólares. A Argentina tem uma reserva de 45. É algo assim que você vai dizer, não fecham as contas e vai gastar mais. Exatamente. Esta preocupação, esta situação atinge diretamente o agronegócio argentino. O agronegócio argentino vê-se numa situação bastante mais tensa do que a anterior. Na data da posse dessa chapa, né, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, nós publicamos uma notícia aqui no Notícias Agrícolas que tinha o seguinte título: no dia 10 de dezembro de 2019, Política e Clima, os desafios do produtor da Argentina para finalizar 2019 e começar 2020. E a gente trazia nessa notícia justamente essa elevação da carga tributária que foi relembrada, né, que foi retomada nessa reportagem que nós fizemos, porque isso comprometeu, por exemplo, duramente a carne argentina no mercado internacional, que é um dos principais produtos aí do agronegócio da Argentina. Inclusive, é manchete num portal local, né, focado em agronegócio nessa terça-feira, que um dos ministros trocados ali no governo recentemente foi o próprio ministro da Agricultura, né, quem assume é Julián Domínguez, no lugar de Luiz Basterra. Exatamente. Isso. E o primeiro pedido feito pelo setor da indústria frigorífica é justamente a retirada, né, o levantamento das exportações, da restrição às exportações de carne bovina pela Argentina, que foi uma medida que nós dois, inclusive, né, professor, discutimos aqui também no Notícias Agrícolas, e a gente já sinalizava esse prejuízo que o agronegócio argentino poderia ter. O senhor imagina que esse novo ministro possa rever realmente essa medida das restrições à carne bovina e possa olhar com mais cautela para o agronegócio, que é uma das galinhas dos ovos de ouro ali da economia da Argentina? Não há dúvida nenhuma.
quando nós olhamos para o histórico de Julián Domínguez, ele tem um histórico de maior vinculação com o agronegócio do que o que tinha Luiz Bastera. Luiz Bastera tem uma origem na academia, enquanto Julián Domínguez tem uma origem mais no setor produtivo. Uhum. Você vai me perguntar, mas então, nesse caso, temos direito a ter todas as esperanças do mundo? Calma, né? Será um pouco melhor, não há dúvida nenhuma. Porém, o governo argentino tem uma necessidade de arrecadar que é desesperadora. Exato. Provavelmente, nós não podemos apostar em nada, mas provavelmente ele fará algum alívio nas violentas contenções, nas violentas barreiras de exportação para que a carne fique no mercado interno argentino e o preço caia no mercado interno. Essa é a razão dos impostos tão altos e das proibições de exportação. Isto talvez seja contido, mas não encerrado. Eu não acredito nisso. Certo, né? Eu não acredito nisso porque o governo argentino está numa situação fiscal desesperadora. Vai fazer mais gastos para tentar não diminuir a derrota nas eleições de 15 de novembro, de 14 de novembro, e provavelmente ele não pode fazer todas essas concessões. Eu temo que, além do efeito da carne, nós tenhamos também, como a soja, alguma situação preocupante, principalmente pelas mudanças que nós temos agora, nestes dias, no caso chinês, no contexto chinês. Sim. É possível que nós tenhamos aí uma diminuição de demanda chinesa. Eu queria saber qual é a proposta de Julián Domínguez para tentar evitar isso. A imprensa argentina perguntou a ele, e ele foi evasivo nas entrevistas que deu ontem sobre como é que ele vai lidar com uma possível recuo na demanda chinesa. E a gente... porque a gente está olhando para um caminho onde ele precisa se atender ao setor, atender à sua pasta, mas também atender ali ao perfil do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. E a gente está falando justamente dessa arrecadação tributária, que sobre a soja é gigantesca, que no governo de Maurício Macri, que antecedeu ali, né, o Alberto Fernandes, veio promovendo uma redução gradativa das retenções sobre a soja, sobre o milho, que era, inclusive, uma das suas propostas de campanha, né, e veio fazendo essa redução gradativa na volta, na posse de Fernandes e Kirchner, a gente viu uma retomada dessas retenções, ou seja, é um outro desafio para o Julián Domínguez fazer esse jogo de peças aí para atender a todos os interesses, professor. Com certeza. Se você me perguntar, você tem esperança? Eu te diria, olha, concretamente, no quadro do que nós tínhamos até agora, é possível que haja, pelo menos, uma maior atenção às necessidades do setor, que é responsável direto pela sobrevivência da Argentina. Vamos falar português claro. Sim. Né? O agronegócio argentino tem um peso ainda maior do que o agronegócio brasileiro na realidade argentina. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós precisamos pensar em termos se esse novo ministro, Julián Domínguez, conseguirá ter força política, principalmente frente à figura, não é, que me parece essencial da gente pensar, que é a figura de Guzmán, né, que é o ministro da Economia. Sim. O ministro da Economia tem compromissos com essa mirada fiscalista. O presidente Fernandes preferiu entregar a cabeça do seu primeiro-ministro, de Santiago Cafiero, a entregar a cabeça de Guzmán. O que Cristina queria, mais de tudo, era a cabeça de Guzmán, era que trocasse o ministro da Economia. Fernandes resistiu, apoiado pelo setor bancário, apoiado pelo FMI, apoiado pelo contexto internacional. Não podemos deixar de lado que, no auge da crise,
Fernandes teve uma audiência, uma conversa sobre clima, entre aspas, com Joe Biden. Sim. Estava claro que Biden colocou uma mão protetora. Isto tem custo. Este sinal é importante. Não é? O contexto internacional fez uma escolha por Biden, por Fernandes. Cristina teve que se contentar em derrubar só Cafiero e não Guzmán, como ela queria. Isto terá impacto nas decisões das retenções argentinas, das contenções quanto às exportações de carne, soja e milho do agronegócio argentino. Até porque, professor, por favor, me corrija se eu estiver errada, a vice-presidente também tem insistido e feito um trabalho forte para tentar, de fato, ampliar também os investimentos em infraestrutura, em alguns setores que possam ali diminuir os índices de pobreza. Mas, como o senhor acabou de falar, tudo isso tem custo, né? Precisa ser arrecadado de algum lugar. E o caixa da Argentina, pelo que eu percebo, não está no seu melhor momento. E esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, professor. Então, eu só os espero ministros... que eles não tentem tirar o dinheiro de, como você disse, da galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio argentino. Só espero que não façam essa saída, porque isso é, de fato, matar a galinha dos ovos de ouro. Não é um bom negócio. Professor, mais algum setor dentro do agronegócio lhe preocupa diante do atual momento? E dessas transições, principalmente? Sim. Principalmente, a Argentina é também uma exportadora de minério, né? E minério, principalmente minério mais sensível, uma desaceleração muito sensível no contexto chinês alcançará esta exportação argentina, o que aumentará a pressão sobre a parte da Argentina que ainda exporta, que é o agronegócio. Aumentará a pressão sobre, com impostos e tudo mais, sobre a carne, a soja, o milho, o trigo. Então, de alguma forma, me preocupa um pouco que nós colocamos toda a atenção nos próximos dias no que vai acontecer na China, porque isso será fundamental para entender o perfil da demanda chinesa e, de algum modo, quais serão, em termos assim muito conjunturais, quais serão os passos imediatos do agronegócio, no caso argentino. O senhor imagina, na sua análise, o senhor coloca o atual quadro da Argentina, e eu me refiro especificamente a este quadro da incorporadora Evergrande, o senhor imagina que isso possa causar um efeito agressivo o suficiente para chegar às commodities agrícolas também de forma muito agressiva, professor? Não só para os preços ali, para o setor, para o agro argentino, mas para o agronegócio exportador para os chineses? Com certeza. Lamentavelmente, nós teremos que observar que, como for a medida do governo chinês, se o governo chinês vai tentar preservar o crescimento ou, de alguma forma, preservar uma certa limpeza na especulação dentro da China, a China está com essa escolha, não é? Contém os especuladores ou mantém o crescimento. Se a China mantiver o crescimento, a demanda por tudo que implica no agronegócio continuará. A China já tem isso precificado. Vamos falar em termos numéricos. A previsão para 2021 é de um crescimento, a previsão para este ano, não é? É um crescimento entre 8%, 9%, talvez 10% no crescimento chinês. Certo. Né? Se por um acaso o efeito Evergrande for muito forte, se a China resolver punir os especuladores e não apoiar, eles perderão no mínimo 4 pontos desse crescimento de PIB. Isto é evidente que vai atingir toda a demanda chinesa. Haverá um esfriamento da economia chinesa. Esse quadro, com certeza, atingirá o agronegócio tanto argentino como brasileiro. Isso será inevitável. Você me perguntará,
Professor, o senhor acha que isso vai acontecer? Me desculpe, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que não. Né? Eu acho que a história do governo chinês, recente, 10 anos para cá, é uma história de impedir crises e não alimentá-las. Provavelmente, Pequim, daqui a alguns dias, acalmará a crise e manterá, de alguma forma, vai punir, sim, os executivos da Evergrande, mas vai proteger a empresa. Não teremos a famosa solução Lehman Brothers. Teremos, sim, uma solução muito mais próxima a uma solução whatever it takes. A solução de fazer o que for necessário, porque a Evergrande é grande demais para falir. Na prática, isto é um sinal otimista para o agronegócio na América Latina. Excelente, professor. Professor, eu queria entender mais um ponto com o senhor, que é a questão cambial, que na Argentina também tem né, uma série de particularidades. Eu queria entender se o atual quadro político, todas as mudanças, as transições e os preparativos para as eleições de novembro trazem também um impacto muito agressivo na questão cambial e se isso também pode impactar diretamente o agronegócio argentino. Sem dúvida, minha cara, sem dúvida. O câmbio na Argentina tem uma defasagem que é uma das maiores do mundo. Né? O famoso dólar blue, né? O dólar real, o dólar da rua, o dólar de tudo, tem uma defasagem de 85% em relação ao dólar oficial, 182 a 107. Então, quando nós olhamos para isso, é evidente, né, que o dólar vai sofrer bastante. Né? O sinal emitido, é curioso isso, né, pela derrota do governo Fernandes nas prévias, já derrubou o dólar, a diferença do dólar, a defasagem do dólar, em 17%. Isso é bastante significativo. Em outras palavras, né, o meio econômico, o establishment econômico argentino prefere um outro governo e não o governo de Fernandes. Certo. Esta situação vai ter que ter alguma solução. É interessante observar tudo que pode acontecer, né, professor? Nesses últimos meses, nós vimos inúmeras paralisações, inúmeras greves acontecendo na Argentina, trabalhadores, principalmente do setor portuário, do setor ali do processamento de soja, pedindo por melhores condições de trabalho. Depois a gente viu um protesto dos motoristas de caminhões e a gente teve também essas manifestações muito inflamadas na Argentina, pegando diretamente ali no agronegócio, né? O senhor acha que esse também é um sinal importante que o setor dá ao governo e que às vezes acaba sendo até ignorado por ele? Com certeza. Na prática, o papel que o agronegócio argentino tem em avisar o governo da dureza, da dificuldade da situação é essencial. Não é? Durante o governo Kirchner, nós vimos várias paralisações até de estradas, não é? Muitas delas por dias, em algumas regiões, semanas. E esse quadro é um quadro de alerta. Não é? É um quadro que, de alguma forma, o setor está avisando ao governo argentino digamos assim, da dificuldade, do tamanho, da dureza da situação efetivamente vivida pelo setor. Inclusive, o novo ministro da Agricultura também é manchete num outro portal argentino. Está comprometido aqui, viu, professor, a alcançar a produção de soja da Argentina, a levar essa produção a 70 milhões de toneladas, o que é um caminho interessante diante dos números que a gente tem previstos para essa próxima temporada. Mas tomara que assim seja, né? Mais produção dentro de um perfil ainda de um governo que lidera este país, mais arrecadação. Mas principalmente para o produtor argentino, ele precisa, em algum momento, voltar a respirar, voltar a lucrar, voltar a poder investir na sua lavoura e ser produtivo efetivamente, né, professor? Com toda certeza. Eu espero também
que a promessa do ministro das 70 milhões de toneladas seja efetivamente alcançada. É um bom sinal até mesmo para o agronegócio brasileiro. É isso mesmo. Professor Leonardo Trevisan, lhe agradeço imensamente pela gentileza de estar conosco, pelo detalhamento da análise. É sempre bom ter o senhor conosco. Já lhe espero para próximas conversas. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite. Bom dia. Bom dia, professor. Boa terça-feira para o senhor. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, professor Leonardo Trevisan, professor da ISPM de São Paulo, conosco nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas, para nos ajudar a entender que momento é esse de transição do governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Essas eleições que aconteceram ali na primeira quinzena de setembro, dia 13, se eu não me engano, elas deram uma sinalização muito clara de que o governo não tem uma aprovação importante, boa, nesse momento, e que o agronegócio, que vinha já temendo este governo, de fato vem colhendo resultados muito preocupantes, né? Então, os embargos ali às exportações de carne bovina, o aumento das retenções ali sobre as exportações de grãos, em particular a soja, que é talvez a commodity com maior índice ali, justamente por conta dessa, né, do governo brilhar os olhos ali para a arrecadação tributária do agronegócio. Então, já era sabido que o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner poderia ter um saldo não tão positivo para o agronegócio, e assim tem sido feito. E essa recente crise, portanto, instalada na política, no governo da Argentina, trouxe essa sinalização, trouxe essa necessidade de mudança. Por isso foram trocados ali 5 ministros, se não me... salvo 5 novos ministros, incluindo o chefe de gabinete, ou para nós aqui, como disse o professor, né, o chefe da Casa Civil, que é um dos principais, né, primeiro escalão ali do governo federal. Tem essa mudança, e uma das mudanças é o ministro da Agricultura. Quem assume a pasta é Julian Domingues, um homem, segundo o professor Leonardo Trevisan, muito mais embasado no campo, na terra, no que precisa acontecer no agronegócio. Vamos ver, portanto, quais serão os próximos passos. Fato é que o primeiro pedido que recebeu o ministro da Agricultura foi a retirada da restrição às exportações de carne suína e, obviamente, a retomada das discussões ali sobre as taxações das exportações argentinas de grãos. A gente vai acompanhar esse quadro e essas mudanças, e a gente vai te atualizando de tudo por aqui. Nosso trabalho te manter sempre como produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.